E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês viram mais uma vez no título, né, porque eu não fico fazendo mistério, né, eu jogo tudo na cara de vocês, até porque o algoritmo do YouTube me impede. Hoje eu tô fazendo um vídeo sobre o Otakoi. Sim, eu dei uma chance pra um anime de romance que não é BL, porque eu sou meio chato pra isso, eu sou na real muito chato pra isso. E eu tava procurando alguma coisa pra assistir, em meio a tantos animes entrando em hiato, sendo cancelados durante essa temporada, eu fui procurar algumas coisas diferentes pra assistir, talvez algum conteúdo legal pro canal. E quando eu decidi procurar na Amazon Prime, eu vi que tinha o Otakoi disponível. E eu pensei, porra, essa coisa, ela não é muito popular à toa. Foi aí que eu decidi dar uma chance pra uma comédia romântica muito popular, o tipo de coisa que não costuma me agradar. Mas eu decidi dar uma chance pra esse anime porque eu vi que existiam muitos elementos que poderiam me atrair e que poderiam trazer o fator identificação pra dentro da história, o que eu acho que é uma das coisas muito importantes quando a gente trata de uma história slice of life ou algum romance. Então eu acho que é muito importante esse fator evidente, e eu tentei isso porque eu achei que eu poderia encontrar isso em Otakoi, e eu encontrei muito. O mangá escrito por Fujita, ele começou a ser publicado, a ser serializado no Pixiv, né, que é uma plataforma onde as pessoas distribuem, as pessoas publicam muitos mangás online e tu pode assinar, pagar para consumir determinado conteúdo. E ele ficou tão popular que ele acabou sendo publicado na Comic Pool. Ele também já foi premiado, já foi indicado em premiações. Então ele, desde a sua estreia como mangá, ele já foi bastante popular, já fez bastante sucesso. Em 2018, então, ele foi adaptado para anime pelo A1 Pictures, né, que é o estúdio responsável por The Promised Neverland, Kuroshitsuji, Fairy Tail, várias coisas muito populares, vários animes muito famosos. Então a primeira protagonista a quem a gente é apresentado é a Narumi Momose, que ela acabou de se afastar, de ser trocada por namorado, de ser tirada do trabalho, tudo porque um grande passatempo dela foi descoberto. A Narumi, ela é uma otaka viciada em mangás BLs. Duas coisas que vocês precisam saber, óbvio, caso você tenha chegado aqui e não sabe, o que é muito estranho, porque o meu canal fala muito disso. Mas, otaku, basicamente, aqui a gente usa o termo otaku pra definir pessoas que amam mangás e animes, basicamente. Mas lá no Japão, o termo otaku, ele é usado pra definir, pra distinguir pessoas que são fãs extremistas de uma determinada coisa. Anime, mangá, idol, jogos, várias coisas. E esse termo, ele é atribuído desta forma em Otakoi de uma forma mais clara, porque a gente vai ter otakus de jogos, otakus de anime, otakus de mangá. Então aqui esse termo ele é usado dessa forma mais clara. BL, pra quem não sabe, é boys love, é um mangá ou um anime que tenha como elemento principal da sua trama o relacionamento entre dois rapazes. A Narumi e o Hirotaka, eles são amigos de infância, e a Narumi acaba indo pra mesma empresa onde ele trabalhava. Os dois voltam a conversar, a sair juntos, afinal de contas eles têm muitas coisas em comum. O Hirotaka, ele é um grande otaku de jogos, ele é totalmente viciado em jogos, a menina em animes, só que os dois se entendem, eles têm essa cumplicidade, eles cresceram juntos, sempre foram amigos. Em meio a toda essa situação, a esse reencontro, e o que aconteceu com a Momose antes, né, no namoro e no emprego dela antes, o Hirotaka, ele sugere por que os dois não ficam juntos então. Afinal de contas, seria conveniente pra ela tá junto de outro otaku que pudesse acompanhar ela nos eventos e entendesse tudo que ela sente ou tá passando. A gente também vai ser apresentado a Koyonagi, que é uma cosplay muito popular e de quem a Narumi já era muito fã, e também o Kabakura, que é o chefe do departamento deles. Então basicamente os outros três são todos trabalham pra ele, né? Ele tá acima dos outros três na empresa onde os quatro trabalham juntos, e os dois já têm um relacionamento há um bom tempo. E a Koyonagi, ela também é otaku, o Kabakura também é otaku, só que eles são completamente diferentes, né? Ela é uma cosplayer que gosta também de BL, já ele é um cara que costuma ler tipo shoujos e yuris, e ele não é tão expressivo quanto ao gosto dele com otaku. Então são quatro pessoas, quatro otakus que levam esse estilo de vida de uma forma completamente diferente e que tenham gostos específicos para cada um. É muito legal isso porque o anime, a história, ela faz isso para abordar pra ti os diferentes tipos e universos otakus que existem. Então basicamente a gente tem isso como gatilho, o início do relacionamento entre a Narumi e o Hirotaka, onde os dois vão começar um relacionamento, eles vão se aproximar muito do Kabakura e da Koyonagi, eles vão passar a sair juntos muitas vezes, se juntarem na casa de um deles, irem pro bar beber, discutirem muitos assuntos de otaku,
otaku jogarem juntos. E em meio a esses momentos, a gente acompanha o desenvolvimento de um relacionamento bastante desajeitado entre a Narumi e o Nifuji, porque o Kabakura e a Kayonagi, eles já têm um relacionamento que é bastante conturbado, porque os dois têm personalidades bastante fortes, mas eles meio que já passaram a maior parte das fases e problemas que a Narumi e o Hirotaka estão passando agora. Basicamente, esse é o plot da história. Não é como se eu precisasse instigar vocês a assistir, porque vai ter um plot twist surpreendente em algum momento. Não, ele simplesmente vai tratar isso de uma forma muito natural, em um ritmo slice of life, com momentos entre eles interagindo, discutindo as suas paixões otaku. Então a gente vai ver os dois construindo um relacionamento em meio a esse dia a dia, dividindo essa cumplicidade por um gosto que às vezes não é tão bem aceito na sociedade, enquanto a gente vê simultaneamente o Kabakura e a Koyanagi evoluindo o relacionamento deles. Isso tudo acontece de uma forma muito natural a partir do momento em que eles começam a conviver muito com outro casal e eles veem tudo que os dois estão começando a viver, tudo que eles estão aprendendo, e eles percebem que tem muita coisa que eles não melhoraram, que eles ainda precisam evoluir, eles acabam enxergando. O Otakoi é definitivamente um dos melhores romances que eu já vi. Inclusive eu dei nota 10 pra ele pelo simples fato de que eu sou muito chato com romances, eu sou muito preconceituoso com romances, e ver um romance que tenha conseguido me envolver e me segurar durante tanto tempo, apaixonado pela história e pelas personagens, ele merece sim uma nota máxima. Ele não é uma adaptação surpreendente, um anime surpreendente, mas ele conseguiu extrair de mim algo que eu não vi ainda. É claro que eu sei que muita gente vai concordar comigo que existe o fator identificação, que ele é muito importante em todo o anime. Se você ou já foi um otaku de jogo, de anime, de mangá, você vai se identificar com muita coisa ali. Eles abusam de estereótipos, né, inserindo estereótipos na história entre as personagens para que você se identifique constantemente. A gente vê no Hirotaka o rapaz que passou a infância inteira jogando e que depois de velho ainda continua jogando e vive buscando novos desafios nisso. A gente vê na Narumi a Fujoshi, que inclusive eles usam esse termo, tá? Eles usam o termo Fujoshi na história, só que na legenda da Amazon Prime eles trocaram pra Yaoi Fan, e eu acho que nem Yaoi é usado ao longo do anime. No momento que eu lembro deles falarem sobre uma história que trate do relacionamento entre dois meninos, eles usam o termo BL. Ainda nos últimos episódios eu percebi bem isso ficou bem claro pra mim. O Kabakura usa esse termo. A gente tem então isso, a Fujoshi, que tem a outra amiga que acaba se envolvendo mais nesse universo Fujoshi, e as duas, tipo, veem meninos na rua e elas começam a shippar eles. Isso é muito comum da gente ver. É divertido ver como eles tratam isso. E a gente tem o Kabakura, que é um otaku um pouco mais retraído. Ele não é tão expressivo quanto aos gostos dele. Ele tá sempre envolvido, ele tá sempre se divertindo com isso, participando de eventos. Ele sabe falar sobre isso, só que ele parece ser aquele seu amigo que adora, só que ele não é inserido nesse universo de uma maneira tão agressiva, entendeu? É o seu amigo que adora falar sobre anime, que assiste, mas que não pensa e vive aquilo 24 horas por dia, que é, inclusive a gente vê que os outros personagens são demonstrados dessa forma. Existe uma passagem onde os dois saem juntos e eles decidem não tocar no assunto porque eles querem ser pessoas normais, mas esse arco em específico, né, esse episódio em específico, ele vem muito pra mostrar pra gente que não tem problema nenhum se parecer estranho pras outras pessoas o que vocês gostam ou sobre o que gostam de falar. Vocês podem não parecer normais, mas é importante que exista esse companheirismo, exista essa identificação para que o relacionamento comece a crescer. O Otakoi leva no ocidente o nome de Otakoi Loves Hard for a Otaku, e aqui no Brasil o Otakoi, o amor é difícil para otakus. E é justamente esse título, ele traduz muito do que é a história, porque o fato de serem otaku, as coisas que eles pensam constantemente, o estilo de vida que levam, eles acabam entrando no caminho da construção do relacionamento deles constantemente, porque eles querem viver um relacionamento como pessoas normais, só que eles não são pessoas normais. Eles são um casal de namorados que gosta de jogar junto, que gosta de assistir anime junto. E assim, eu me identifico muito com isso. Eu e o Guilherme, a gente vive do mesmo jeito, e esse é um dos fatores que levou o nosso relacionamento a se construir. A gente encontrou esse vínculo, essa cumplicidade dentro dos nossos gostos. A gente sempre gostou de jogar junto, de assistir coisa junto, e eu vejo muitos casais de amigos meus sendo da mesma forma. Só que com medo desse preconceito, a Narumi, muito do que ela já viveu e por ter sido excluída,
né, de outros relacionamentos, ter sido excluída de grupos de amigos por causa dos gostos dela, ela se sente constantemente muito insegura. O Hirotaka, ele não leva jeito nenhum pro relacionamento. Ele é o tipo de cara que passou a vida inteira dele trancado no quarto jogando videogame. Então ele não leva o menor jeito pra lidar com as pessoas, ele é pouco expressivo, então a Narumi, ela fica o tempo inteiro tentando entender o que se passa na cabeça dele, só que ela tem uma certa facilidade pra ler o rosto dele sem expressão alguma. Ela enfrenta tudo isso como uma clássica protagonista de shoujo, toda desajeitada, toda destramelhada, mas tentando sempre buscar construir um relacionamento, se vendo em situações que a cabeça dela transformam em coisas constrangedoras, quando às vezes era uma coisa super simples e nada do que ela tava pensando. Mais pra frente a gente vai conhecer o Nao ainda, que é o irmão mais novo do Hirotaka, que ele é um menino maravilhoso, fofo, perfeito, zero defeitos. Ele é mais novo que o rapaz, eu acho 7 anos mais novo, e ele é totalmente o contrário do irmão dele. Ele é totalmente extrovertido e um desastre total em qualquer jogo que ele joga. Mas parece que a autora estava tentando construir alguma coisa com o Nao, porque apareceu um personagem para interagir com ele, e eu não leio o mangá, eu não acompanho o mangá, que atualmente tem 7 volumes, inclusive ele é publicado no Brasil pela Panini, mas eu não acompanho esse mangá. Eu quero começar, eu quero comprar muito, eu quero muito comprar, mas talvez exista o interesse de desenvolver um pouco o que o Nao e a Kou, que é uma amiga que ele acabou de conhecer, que também é otaku de jogos, eles começaram a desenvolver um relacionamento, e talvez isso comece a se desenvolver, um relacionamento entre os dois. Mas assim, não existe programação de outra temporada, nem nada, e eu também não sei a que pés anda o mangá, porque eu infelizmente não tô com condições financeiras de comprar o mangá. O roteiro, ele tem um ritmo muito bom e ele é bastante frenético, te inserindo o tempo inteiro em diversas situações que elas são causadas basicamente pelo fato da Narumi não saber lidar com o relacionamento que tá construindo, pelo fato do Hirotaka ser completamente desatento e inexpressivo, ou pelo fato de que o Kabakura e a Koyanagi, eles estão brigando o tempo inteiro nesse relacionamento deles conturbado, que tem muito amor mascarado por trás de muita discussão de personalidades difíceis. Então os plots que acontecem de forma frenética um atrás do outro, eles vão surgindo basicamente por causa disso, por causa desses problemas que os personagens, as protagonistas criam na cabeça deles, porque a maior parte deles não leva jeito nenhum pra realmente estar inserido em um relacionamento. As preocupações deles até então sempre foram jogos, animes e mangás. E a Narumi, que talvez levasse algum jeito por já ter tido outros relacionamentos, ela tá completamente perdida, porque ela nunca teve um relacionamento onde ela não precisasse esconder quem ela realmente é e as coisas da qual ela realmente gosta. E eu acho muito legal que a forma como o Nifuji, ele tem de demonstrar pra Narumi o quanto ele gosta dela, o quanto ele quer estar perto dela, é justamente se tornar esse cúmplice dela participando de eventos. Então ele demonstra todo esse sentimento dele de forma clara através dessa cumplicidade, desse envolvimento na vida otaku dela, que é uma coisa pra qual ele não levava jeito e nunca teve tanto interesse, porque o foco dele sempre foram os jogos. Enquanto a Narumi vai tentar desenvolver esse relacionamento de uma forma mais convencional, ela vai tentar ser uma namorada clichê, uma namorada padrão, fazendo as coisas que uma namorada faria, teoricamente, né? Esse anime não é uma comédia romântica à toa, ele é muito comédia. Ele é bastante romântico, mas ele é muito comédia. Os personagens, eles são tão expressivos o tempo inteiro, as situações nas quais eles criam, nas quais eles são inseridos, acabam gerando interações muito boas entre eles, e o design deles de forma bastante expressiva o tempo inteiro, mudando tons e quadros da animação para ajudar a contribuir nisso, é muito bom. As brigas e discussões do Kabakura e da Koyanagi que surgem do nada, de forma inesperada, em qualquer assunto, em qualquer momento, e criam um clima tenso, mas muito divertido pra tudo, é muito bom. Mesmo quando tu tá vendo que a coisa tá envolvente, tá apaixonante, tá migrando pra um clima um pouco mais fofo e romântico, a gente tem uma quebra, um break muito grande em um momento muito cômico e que me arranca várias risadas. Falando sobre questões técnicas, como eu já disse, o roteiro é muito bom, porque ele insere todas essas discussões, relacionamentos, situações comuns do otaku, comuns da vivência no mundo otaku, de forma bastante saudável e ao mesmo tempo frenética. Então tu vai acompanhar várias dessas situações o tempo inteiro, e todas elas têm um timing muito bom, tem um timing emocional
muito bom, que é equilibrado de uma forma super saudável com o timing cômico da coisa. Então, em meio a todas essas situações, tu vai dar diversas risadas e tu vai te ver envolvido nos relacionamentos que as personagens estão construindo o tempo inteiro. Claro que existe todo o fator identificação, porque muitas das situações que são desenvolvidas ao longo da história, você vai se identificar se você é um otaku. E eu acho que é esse o maior elemento de sucesso de um otakoi, pra ser bem honesto. É fácil tu rir das piadas, tu te identificar com as situações quando eles estão retratando personagens com os quais tu te identifica e ambientes no qual tu mesmo tá inserido. E não é como se fosse um anime só pra quem já é otaku. Ele é um anime pra quem não é otaku também. Pra achar as coisas engraçadas, tu vê as situações em quais os otakus se envolvem e como eles precisam lidar com isso o tempo inteiro. É muito bom. Tudo isso se desenvolve de forma bastante fácil graças à personalidade dos personagens, que são muito interessantes e bastante distintas. Não só pelos seus gostos otakus particulares que cada um tem, mas eles têm realmente personalidades muito distintas. Então, o meu favorito de todos é com certeza o Hirotaka Nifuji. Ele tem uma personalidade pouco expressiva, quieta, discreta, e eu gosto muito de como ele desenvolve isso para conseguir construir um bom relacionamento com a Narumi. O design das personagens é muito bom. Eles conseguiram fazer algumas coisas que eu achei bastante interessante, que é construir um Hirotaka que tem uma aparência muito nerd, mas que é um cara muito bonito, e que eles conseguem equilibrar isso com o fato dele ser um otaku totalmente viciado. E o Kabakura é outro personagem que eu acho que foi construído de uma forma muito interessante esteticamente, porque eles tentam transformar o Kabakura num personagem, numa pessoa não tão bonita. Mas é óbvio que ele precisa ser bonito pra um anime desses, ele é, só que eles constroem alguns traços no rosto dele que acabam, como é que eu vou dizer, distinguindo ele do que é padrão pra um homem bonito em anime. Por exemplo, o olho desenhado de uma forma um pouco mais caída, o que não é tão comum e o que os personagens que são considerados bonitos em animes não costumam ter, mas eles combinam com Hirotaka e acabam transformando ele num cara mais bonito ainda. Eu acho que se ele não tivesse esses traços tão peculiares, ele não seria tão bonito. Entre as situações que são inseridas no roteiro e que eu achei que me diverti muito e que eu me identifiquei muito, são principalmente os amigos juntos jogando, os amigos se reunindo cada um na sua casa e se encontrando dentro de um jogo online pra fazer alguma missão, as meninas shippando os próprios namorados. Gente, você não tem noção de como isso é comum. As meninas shippando os namorados dela, querendo ver eles em cenas onde a imaginação delas possa criar romances BL na cabeça delas, e elas ficam então tirando fotos, imaginando aquilo, e isso acontece várias vezes, tá bom? Essa imaginação delas, principalmente envolvendo o Kabakura e o Hirotaka, a imaginação delas vai florescer em diversos momentos e elas vão ficando cada vez mais animadas. Tem uma cena que acontece dentro do prédio onde eles trabalham mesmo, que é muito boa. Do nada tu vê os dois assim, tipo, em uma situação, como se fosse uma cena totalmente de anime BL. Ele também desenvolve o relacionamento não só entre os casais, mas também entre os amigos. O Hirotaka e o Kabakura, eles desenvolvem um relacionamento de bastante cumplicidade entre eles, onde um meio que tá sempre querendo proteger o outro e não deixar ele numa situação muito desconfortável, já que parece que nenhum dos dois leva tanto jeito pra romance. Já a Narumi e a Koyonagi, elas constroem um relacionamento de amigas e rivais, onde elas podem ter essa cumplicidade, dividir os seus gostos e uma com a outra, né, contribuir uma com a outra pra alimentar o seu vício, só que ao mesmo tempo elas têm algumas divergências que são bem fortes, e isso fica bem claro quando elas têm uma discussão de quem seria Seme e quem seria Uki, quem seria o top e o bottom, né, ou o ativo e o passivo, entre os namorados delas em um relacionamento BL, se eles estivessem dentro de um mangá BL. Isso é muito bom, é muito engraçado esse momento, divertido, e cara, é muito legal porque eu vi retratado ali muitas das minhas amigas discutindo quem é top, quem é bottom, imaginando os seus chips como eles deveriam ser. No quesito arte, a gente tem um design de personagens que contribui muito para a construção da história, para o desenvolvimento dos plots e das situações que vão surgir ao longo da história. Existe o padrão de que só protagonistas têm cabelo colorido em meio a muitas pessoas que trabalham e se envolvem no mesmo ambiente. Tem uma animação fluida, não é surpreendente, mas ela não tem momentos onde o traço esteja anatomicamente estranho, como a gente vê em algumas cenas de transição. Então não existem problemas ou
frames durante a animação que te causem algum estranhamento. Pelo contrário, elas são normalmente bastante fluidas. A gente tem bastante cenas estáticas também, principalmente nos momentos de alívio cômico, onde a personalidade, onde as emoções da personagem no momento precisam ser transmitidas, mas não é um problema, isso faz parte realmente de desenvolver cenas assim. E a paleta de cores que é usada no anime ajuda muito a construir um clima mais divertido, mais empolgado e mais apaixonante. É uma paleta de cores que abusa de cores vivas. A gente vê muito o laranja, o azul, o verde e o rosa, que são cores que representam muito os protagonistas, né? Cada um deles tem meio que representado por uma cor, e a gente vê essas cores gritando pra gente o tempo inteiro, sendo mostradas pra gente o tempo inteiro, justamente pra trazer esse clima alegre e romântico. Sobre trilha sonora, ending e opening maravilhosas. A opening é muito boa. Assistam, se você nunca assistiu o Otakoi, pelo menos assista a opening, ela é muito boa. E na própria opening a gente vê frames, cenas que mostram muito do que é a história pra gente. A gente vê muito dos protagonistas no seu universo otaku o tempo inteiro, a gente vê o que realmente interessa a eles, e a gente vê também eles interagindo juntos, os quatro, em momentos muito específicos e divertidos. Existe uma preocupação em transmitir pra gente, através da abertura, o que é o universo otaku deles. Então eles fazendo dancinhas com o celular, eles realmente interagindo com o celular, né? Uma coisa bastante mais moderna, e não só interações entre eles. Então o fato de que isso é mostrado pra gente através de uma câmera de smartphone, por exemplo, mostra muito como eles estão, como a história deles, né, como a vida deles é tão vinculada à tecnologia. Sem dúvida nenhuma, o fator identificação é o elemento mais forte para fazer você se apaixonar por o Otakoi. Como eu já disse, eu dei 10 estrelas para ele na minha avaliação, e muito disso é pelo fato de que eu não costumo consumir romance, e ele conseguiu me prender. Eu não sei se foi só o fator identificação, ou se a forma como o romance e o relacionamento deles é construído de uma forma tão despreocupada e leve, que é muito gostoso de assistir. Se você já assistiu o Otakoi, deixa aqui nos comentários o que você achou, porque realmente eu gostei muito disso. Quando eu tava falando no Twitter que eu tava finalmente assistindo, tinha muita gente empolgada comentando lá comigo também. Então eu quero saber de vocês aqui, o que vocês acham, o que vocês mais gostaram na história, o que vocês mais gostavam, mais se identificaram. Como eu falei, o fator identificação é muito forte. E o que vocês mais se identificaram na vida, no cotidiano dessas personagens. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o canal a crescer. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se quiserem deixar nos comentários alguns animes que vocês achem parecido com o Otakoi pra me indicar, eu vou adorar, porque eu tô tentando inserir alguns romances aí nas coisas que eu assisto. Então deixa aqui algumas ideias nos comentários. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.